Leitura do dia 12 de setembro. Você vai ouvir a continuação do capítulo 7 de Neemias, a partir do versículo 27. O título deste capítulo diz assim: Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Então estes são os que estão voltando do cativeiro de Babilônia para Jerusalém. Você já ouviu na leitura anterior este capítulo 7 até ao versículo 26. Então agora você continua ouvindo o capítulo 7 a partir do versículo 27. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Quiriate-Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens d'Outra Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas. Os filhos de Jesua, de Cadimiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 148. Os porteiros. Os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefu-Zezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, vou repetir, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais
e a sua linhagem, se eram de Israel, os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomara uma mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e se chamou do nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Agora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirsata deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.200 arráteis. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.000 arráteis, e 67 vestes sacerdotais. Neemias capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 26. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuz, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte dele nas guardas. E Jesua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes das casas dos pais. De Seraías, Meraías. De Jeremias, Ananias. De Esdras, Mesulão. De Amarias, Joanã. De Maluque, Jonatas. De Sebanias, José. De Arim, Adna. De Meraiote, Eucai. De Ido, Zacarias. De Gineton, Mesulão. De Abias, Zicre. De Miniamim e de Moadias, Piltai. De Bilga, Samua. De Semaías,
Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe inscritos como chefes das casas dos pais Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até ao reinado de Dario o persa. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe inscritos como chefes das casas dos pais Joiada e Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até ao reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes das casas dos pais no livro das crônicas, até aos dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. E seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Esdras, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia.
Salmo 87, autoria dos filhos de Corá. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este é nascido ali. E de Sião se dirá: este e aquele nasceram ali. E o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá: este é nascido ali. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Amém. Você ouviu a leitura do dia 12 de setembro. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do dia 13 de setembro. Eu tenho informado entre uma gravação e outra, de vez em quando estou falando que tem no meu site de estudos bíblicos, www.neusavaldine.com, uma relação dos nomes próprios da Bíblia. Ao ler a Bíblia, algumas vezes eu percebi uma grande variedade de nomes próprios e até nomes difíceis de serem pronunciados. E também tem nomes que se confundem com cidades. Quando fala da relação dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém, fala das suas genealogias, dos seus antecedentes, dos seus pais, como também fala de cidades. Então, eu procurei pesquisar, procurei fazer com critério, mas posso até ter deixado passar algum nome, mas tentei extrair todos os nomes próprios da Bíblia. A Bíblia tem muitos nomes repetidos que são de pessoas diferentes. Às vezes da mesma família, pai, filho, neto, enfim, tem o mesmo nome, como acontece também em nossas famílias. Mas tem muitos nomes repetidos e que são pessoas diferentes. Então, espero você na próxima gravação, que será a leitura do dia 13 de setembro. Não desista de ouvir a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Espero que você tenha desejo, paciência, que você tenha ânimo, reserve sempre um tempinho para ouvir pelo menos um vídeo por dia. E você ouvindo pelo menos um, você vai ouvir toda a Bíblia em um ano. Deus abençoe você abundantemente. Amém.